Quando nós chegamos no Brasil, eu tinha 6 anos e pouco. Por exemplo, eu não tinha medo de cascavéis. E eu continuei com medo de Papai Noel até uns 8 anos. E como é que você perdeu? Depois amei Papai Noel. Depois amei de paixão. Até hoje acredito em Papai Noel. Por quê? Qual foi a razão determinante do ódio pro amor? Olha, a origem do Papai Noel, vocês querem ouvir? Queremos. Ah, eu quero. Olha, eu vou ser mais sucinta possível. Essa festa tem uns 15 mil anos antes de Cristo. Começou lá. O solstício de inverno dos vikings, o dia em que o sol está mais longe da Terra, que é 24 de dezembro. Aqui para nós, no hemisfério sul, é 24 de junho, a gente faz fogueiras, etc. Então, lá naqueles lugares que são muito frios, que nunca esquentam, a vida era muito difícil. Então, 3 meses tinham para armazenar comida, porque era 6 meses de dia, 6 meses de noite. 3 meses para armazenar comida, ou seja, nozes, castanhas, 3 peixes para fazer o bacalhau, porque o bacalhau é uma feitura de 3 tipos de peixe. Enfim, para armazenar comida para os 6 meses, que é de noite. E nesse de noite é 30, 40, 50 abaixo de zero. Então, as trevas começam a vencer a luz. A vida começa a perder da morte. A luz perde, né, das trevas. A sabedoria começa a perder da ignorância. A verdade começa a perder da mentira. E a vida começa a perder da morte. Dia 24 de dezembro, aí que dava um grande medo. Porque aí o sol estava mais longe da terra. Aí se reuniam, o xamã da aldeia, a aldeia toda dos vikings se reunia, várias aldeias se reuniam na frente daquela árvore que mesmo a 30, 40, 50 continuava verde e viva, que é o pinheiro. Acendiam o pinheiro com velas. O que tem o pinheiro a ver com Jesus Cristo? Nada, né? O pinheiro com velas, e pediam que mais uma vez a vida vencesse a morte, a luz vencesse as trevas, sabedoria vencesse a ignorância e a vida vencesse a morte. Que bonita e aí, descrição. E aí o xamã da aldeia pegava um rapaz que estava em rito de passagem de adolescente para adulto e mandava ele caçar um urso branco, que o urso branco era o símbolo da força dos vikings. Ele levava com seu trenó, com as suas renas, ele ia pro meio do nada caçar o urso branco, quer dizer, cutucar o urso com a vara curta. Às vezes ele não voltava, né? Porque aí era um teste, se ele podia, inclusive, crescer ou casar, enfim. Quando ele voltava com o urso branco, ele tinha imediatamente que tirar a pele do urso, se vestir com aquela pele com sangue para fora e o branco do urso para dentro. E claro que ele era jovem, mas ele vinha com a barba cheia de neve. E ele vinha com a sua oferenda. Então essa é a origem do Papai Noel. Os seguidores de Cristo queriam acabar com essa festa, porque diziam que era uma festa pagã, então festa pagã não presta. Mas não conseguiram acabar. Então no século III, depois de Cristo, colocaram o nascimento de Cristo nesse dia. E aí confundiram, Então nós usamos ainda castanhas, nós usamos nozes, nós usamos árvore de Natal, que não tem nada a ver com Jesus Cristo. Será que o Natal que conhecemos é exatamente verdadeiro? A palavra Natal significa nascimento. Mesmo que seja uma festa, é comemorado o nascimento de alguém, supostamente o de Jesus. Mas, na verdade, segundo a Bíblia, dia 25 de dezembro não é o nascimento dele. A Bíblia não revela a data, mas podemos ter certeza de que não foi em 25 de dezembro. Quando Jesus nasceu, havia pastores vivendo ao ar livre, cuidando de seus rebanhos à noite perto de Belém. A estação fria e chuvosa geralmente começava em outubro, e os pastores, em especial nas regiões frias das montanhas, como nas redondezas de Belém, colocavam suas ovelhas em abrigos para protegê-las à noite.
O tempo mais frio, que às vezes era acompanhado de neve, ocorria em dezembro. Se Jesus realmente não nasceu no final do mês de dezembro, por que escolheram a data para comemorar o nascimento de Jesus? Para entendermos isso, precisamos voltar aos tempos de Noé. Em uma parte do livro de Gênesis é contada a vida de Noé. Quando ele começou a plantar vinhas, bebeu de sua plantação, se embriagou e foi visto nu pelos seus filhos. Cã, o filho que zombou de Noé, foi amaldiçoado pelo pai. Toda a geração de Cã foi amaldiçoada e todos deixaram os caminhos de Deus. Cã casou-se com Semíramis. Tiveram um filho, Nimrod. Ele matou seu pai Cã e casou-se com sua mãe. Foi o fundador da Babilônia, Nínive e outras cidades pagãs. Tentou levantar a Torre de Babel e Deus o impediu. Nimrod introduziu o ocultismo e o sistema religioso pagão, que é usado até os nossos dias. Seu tio Sem o matou, pois ele estava se opondo muito contra Deus. Semíramis, sua mãe e esposa, espalhou a mentira de que ele não havia morrido, e sim que havia ido para o céu, pois ele se dizia Deus, o Deus Sol. Semíramis engravidou e dizia ser um presente dos deuses, que era a reencarnação de Nimrod. Mas, na verdade, era fruto de uma traição, pois seu marido e filho já estava morto. E nasceu Tamuz, no dia 25 de dezembro, Deus Sol dos egípcios, babilônicos, gregos, persas, romanos e hoje das SS, sociedades secretas. A Enciclopédia Britânica cita Semíramis como uma personagem histórica a quem se atribui a influência na fundação da Babilônia. É a primeira suma sacerdotisa de uma religião. Na Babilônia, originaram-se as abominações, prostituições, magias, sacrifícios humanos e idolatrias. Todas as falsas religiões e seitas do mundo tiveram sua origem na Babilônia, sob o comando de Nimrod, Semíramis e Tamuz. Quando Tamuz era moço e estava caçando nas matas, foi morto por algum animal, e seu corpo ficou por muito tempo em cima de um tronco de árvore apodrecido. Quando Semíramis encontrou seu filho morto há muito na floresta, ordenou que todas as mulheres chorassem e jejuassem por 40 dias. E no final desses dias, de acordo com a lenda babilônica, ela espalhou para o povo que Tamuz havia voltado para o céu. Porém, no tronco onde o corpo de Tamuz ficou, havia um galho de pinheiro, e este pinheiro foi tido como um símbolo do retorno de Tamuz. O símbolo desta religião foi a imagem da mãe com a criança nos braços, conhecido como o mistério da mãe com a criança. Quando os persas dominaram essa região, eles levaram todas as idolatrias para a Pérsia, inclusive os deuses Tamuz, Nimrod e Semíramis, que apenas mudaram de nome. O domínio, em seguida, passou para os gregos, e estes fizeram a mesma coisa, mudando apenas os nomes. Eles passaram a ser Zeus, Afrodite e Eros. Em seguida, os egípcios dominaram e mudaram os nomes também, passando a se chamar Osíris, Ísis e Horus. Já nos tempos de Jesus Cristo, o domínio era romano, e Roma mudou também os nomes. Passaram a se chamar apenas Vênus e Cupido, caindo a figura do pai. E no século IV d.C., o imperador Constantino, para agradar aos cristãos que eram em grande número em Roma, decidiu oficializar o cristianismo como religião oficial de Roma. E para agradar ainda mais a eles, pegou os nomes mais fortes dentro do cristianismo e passou a chamar os ídolos por nomes cristãos. Tamuz e Semíramis passaram a se chamar Menino Jesus e Virgem Maria.
Assim, o Natal continuou a ser comemorado como sendo o nascimento do menino Jesus. Muito antes de Jesus nascer, os romanos celebravam muitas festas pagãs, particularmente em dezembro. E essas festas de fim de ano criaram o palco para as festas natalinas modernas. Uma das festas romanas era a Saturnália, que começava no dia 17 de dezembro e era uma série de festas que duravam de 3 a 5 dias. Os romanos trocavam presentes na Saturnália, assim como fazemos no Natal. A segunda festa é o Ano Novo. Era uma festa de 5 dias e era muito divertida também. Já havia a celebração de um deus romano no dia 25 de dezembro. Esse deus, Mitras, e mais um deus, Sol Invictus. O deus Sol Invicto eram ambos festejados em 25 de dezembro. Como a data caía perto do solstício de inverno, o mesmo evento cósmico celebrado pelas tribos do norte da Europa. Os romanos acendiam fogueiras rituais e velas para afastar a escuridão, a origem das modernas luzes natalinas. O solstício de inverno é o dia mais escuro do ano, e você percebe a escuridão na hora de se levantar e também antes do dia terminar. Você não vê a hora do sol voltar. Pagãos do mundo todo celebravam o dia mais escuro, e nas religiões romanas, o dia se tornou o principal do ano. Depois que o cristianismo se tornou a religião oficial de Roma no século IV, os líderes preferiram absorver a tradição pagã a colocá-la fora da lei. Foi aí que a igreja decidiu celebrar o nascimento de Jesus e escolheu um dia perto do solstício de inverno, 25 de dezembro. Existe uma razão para Jesus ser chamado de a luz do mundo, e é a associação do nascimento de Jesus com o solstício, que era celebrado por diversas outras religiões. Olá, Blessed Be, felizes nos encontramos. Uma saudação especial ao pessoal da magia, pessoal que segue a arte. E eu desejo a todos um Feliz Natal hoje. Nós comemoramos o solstício de inverno, ou seja, o nascimento do Deus. Existe a promessa de um nascimento, de um novo amanhã. Portanto, a Igreja Cristã, a Igreja Católica, não suportando o culto a esses deuses nessas datas, no solstício de inverno, que no hemisfério norte ocorre em dezembro, colocou o nascimento de Cristo nessa data. Mas nós, aqui do hemisfério sul, continuamos cultuando o nascimento do Deus no solstício de inverno, ou seja, agora. Durante 3 dias nós praticamos magia, nós trazemos o pinheiro que representa a deusa para dentro de casa, nós colocamos as bolas vermelhas. A gatinha hoje está envolvida com a nossa magia. Esses flocos, ou então pedaços de qualquer enfeite que seja branco, representa o esperma do Deus. Quando você traz porque no paganismo nós cultuamos um deus e uma deusa. Quando você traz para dentro de casa, nessas noites frias, a árvore, esta maçã, os enfeites, você está convidando os espíritos da natureza para que passem esse período de inverno com você. Então, quando eu digo um Feliz Natal, um Feliz Yule, Happy Yule. Meu nome é Romilson Ferreira, quero lançar esse vídeo aqui falando sobre o nascimento do anticristo. Aqui, vou estar lendo, aqui fala de Iul. Em Iule corre a noite mais escura e fria do ano. Neste sabate, os celtas comemoravam a colheita e faziam uma grande festa. Era costume também confeccionar e trocar presentes, além de enfeitar a casa e as árvores. Os celtas traziam para dentro de suas casas uma árvore para que os espíritos da natureza tivessem um lugar. Do Natal, a data aqui, 21 de dezembro, dia de Iule. Iule, para quem não sabe, é esse bode aqui, O bode é um símbolo da besta, do anticristo, do filho da perdição. Então, no dia 21 de dezembro, era o dia em que se comemorava o dia do nascimento do anticristo, o filho da perdição, o Deus Sol aqui, o nascimento da criança, o Deus Sol. Se nós subirmos aqui,
Nós vamos ver aqui também, aqui, ó, essa parte aqui, ó, que diz assim, ó, podemos ver, ó, o nascimento de uma criança que trará a esperança à terra. Quem é que vai trazer a esperança à terra? É o Iule, o bode, o Deus Sol. O anticristo vai trazer uma esperança para a terra. Ele vai trazer uma esperança, uma falsa paz depois de uma crise mundial. Você pode pesquisar aí que você vai ver que Emmanuel Macron nasceu no dia 21 de dezembro.